Nessa segunda parte de exercícios, a gente vai ver taxa mínima de atratividade. Nesse caso, a gente vai estudar custo de capital próprio e custo de capital de terceiros, porque esses dois custos vão compor a taxa mínima de atratividade. Então, vamos a uns exemplos. O custo do capital de terceiros é o custo da dívida, ou seja, o custo do capital de terceiros é o custo da dívida, ou seja, são juros efetivos pagos por um empréstimo com juros. Isso quer dizer que se você vai abrir uma empresa, você vai investir em um projeto de investimento, então se o capital que você vai investir nesse projeto, nessa empresa, não for inteiramente seu, né, se você precisar financiar uma parte dele, precisar pedir emprestado, né, então você tem uma dívida. Esse investimento inicial vai ter parte do seu capital, parte da dívida ou totalmente a dívida. Então, esse custo da dívida, ou seja, os juros que você paga por essa dívida, eles não podem ser maiores do que o retorno que você tem com o seu projeto, senão você vai estar perdendo dinheiro, né? Você vai estar em um projeto que é inviável. Então, os juros efetivos são calculados de acordo com o tipo de tributação da empresa. Nesse caso específico, se você quer abrir uma determinada empresa ou se a sua empresa está mudando de patamar, você está fazendo investimentos, quer sejam investimentos iniciais ou investimentos incrementais, né, na sua empresa. Então, se a sua empresa é uma grande empresa, ou é um banco ou uma financeira, a legislação ela indica, né, quais são as empresas que podem optar por tributação pelo lucro real. Então, 3 exemplos: grandes empresas, bancos e financeiras. Então, a tributação dessas empresas é pelo lucro real. Então, nesse caso, existe dedução de imposto de renda desses juros pagos por essa dívida ou por essas dívidas. Então, você pode descontar a alíquota de imposto de renda do juro da dívida. A gente vai ver em exemplos mais para frente. Então, nesse caso, pela nossa equação, CCT, custo de capital de terceiros, é igual ao juro da dívida, o juro contratado, multiplicado por 1 menos IR. IR seria o imposto de renda, a alíquota de imposto de renda que essa empresa precisa pagar. Ou seja, o juro contratado dessa dívida para esse tipo de empresa, ele vai custar para você um pouco menos do que o que você contratou, porque você vai poder descontar dessa alíquota de juros a alíquota do imposto de renda. Já para pequenas empresas, né, por exemplo, se é uma residência, por exemplo, um projeto em que você quer investir em painéis fotovoltaicos para a sua casa, que vai ser um exemplo que a gente vai fazer mais na frente. E você vai financiar todo esse projeto ou parte desse projeto. Então, nesse caso, você não vai ter dedução de imposto de renda por esses juros dessa dívida. E aí, nesse caso, o custo do capital de terceiros é exatamente o custo da dívida ou os juros dessa dívida. O custo capital próprio, ou seja, é o custo do dinheiro próprio que você vai aplicar ou em um projeto de investimento, em uma empresa, ou, por exemplo, na colocação de painéis fotovoltaicos na sua casa para diminuir ou para custearem aí a sua conta de energia. Bem, é claro que esse capital ele tem um custo. Você não está pedindo a ninguém, você não está pagando o juro a ninguém, mas você está deixando de aplicar esse capital em um outro tipo de projeto,
em um outro tipo de ativo, de investimento, que iria lhe dar uma certa rentabilidade. Então, nesse caso, o custo do capital próprio é o custo de oportunidade. Ou seja, você está deixando de investir em alguma coisa que poderia ser melhor para você. E você não. Esses investimentos, eles são mutuamente exclusivos. Supondo isso aí, quando a gente vai pensar no custo de capital próprio, a gente pensa em eventos mutuamente exclusivos, porque é um dinheiro que você não vai mais dispor dele para colocar em outro lugar. Então, você precisa receber um prêmio pelo tempo, e aí é chamada de taxa livre de risco, e um prêmio pelo risco, que é representada por uma taxa que remunera o risco do investidor por investir em um projeto que pode não ter rentabilidade. Então, é sempre o custo da oportunidade de você poder ter colocado em um outro ativo financeiro que poderia estar lhe rendendo mais. Então, o que seria a taxa livre de risco, que é a taxa, é a TLR aqui na minha, nessa nomenclatura que eu coloquei aqui. Normalmente ela é colocada como a taxa de remuneração de títulos de renda fixa, taxa livre de risco. Se você colocar no Tesouro Direto, se você colocar no CDB, você tem uma taxa contratada. Então, como de uma maneira geral, a melhor opção que a gente tem é a própria taxa Selic, né, um rendimento rendendo a própria Selic. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, uma taxa livre de risco sendo a própria taxa Selic. Já a taxa de risco seria aquela compensação que você quer obter pelo risco de poder perder todo o seu capital em um empreendimento que lhe dê prejuízo, né? Ou que consuma todo o seu capital sem lhe dar lucro, ou seja, por você ir à bancarrota. Então, essa taxa de risco, ela é muito pessoal, vai depender realmente do medo que você tem, né, de perder esse capital. Você pode, por exemplo, como um fator de comparação, por exemplo, você poderia imaginar que tendo tido a oportunidade de colocar esse dinheiro em um fundo de ouro, em um fundo de dólar, em um fundo multimercado, né, você teria a perspectiva de ter um rendimento de 20% ao ano, né, por exemplo, o que já seria bem interessante, né? Então, a taxa Selic seria uma parte, né? Hoje a gente está com 3,75, se não me engano, e para completar os 20% aí, você colocaria aí mais 16,25. Então, 16,25 seria a sua taxa de risco, né? Bem grande, né? Visto que você tem a oportunidade de investir em outro ativo que vai lhe dar 20% de retorno. Então, essa taxa de risco ela é bem pessoal. Quero chamar a atenção de vocês também agora para o investimento em ações. Que, na verdade, quando a gente investe em ações, é a mesma coisa de ficar sócio de uma empresa. Então, o investimento em ações não é exatamente igual ao que a gente viu agora há pouco, mas significa também que você está investindo em uma empresa e vai torcer, né, para que ela lhe dê retorno. Então, da mesma forma que no slide anterior, o custo de capital próprio, quando você vai investir em ações, envolve dois tipos de remuneração, pelo tempo e pelo risco. A remuneração pelo tempo é a mesma, é a taxa livre de risco, é a mesma que a gente usa quando está investindo em uma empresa ou num projeto. Então, ela vai ser precificada pela taxa básica de juros do mercado, Selic, por exemplo. Já a remuneração pelo risco vai envolver duas parcelas, que é o risco diversificável e o risco não diversificável. Então, o que seria isso? O risco diversificável
representa a parcela de risco de um ativo que está associado a causas randômicas e pode ser eliminado pela diversificação. Pode ser representado por eventos específicos, como greves, processos trabalhistas, ações regulatórias, perda de clientes, falta de suprimento de matéria-prima, ou seja, são problemas que podem acontecer em um determinado setor do mercado. Né? Então, por exemplo, se você só investe em fundos imobiliários de shopping center, no dia que tiver algum problema que afete especificamente shopping center, todo o seu portfólio vai sofrer, né, com aquele mesmo problema, com aquele mesmo fator. E aí você vai ter uma queda na sua carteira inteira. Então, o risco não diversificável é atribuído a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não apenas a um setor específico. Fatores como peste, guerra, inflação, crises internacionais, crises políticas, são eventos de risco não diversificável. É o que está acontecendo com a gente agora. Todo tipo de empresa, né, algumas pouco mais outras menos, mas todo mundo está sofrendo com o problema de uma peste, né? Pode se assemelhar aí a uma peste. Então, assume-se que todo investidor pode, através da diversificação, eliminar todos os riscos diversificáveis. Ou seja, é a questão da carteira diversificada. A gente já viu numa aula passada aí como é que a gente monta uma carteira de investimentos. E especificamente em relação a ações, quando você monta uma carteira de ações, né, você vai prestar atenção para não comprar nem tanto de uma ação só, nem muito de várias ações de um mesmo segmento. Então, a diversificação é importante para você eliminar ou pelo menos diminuir bastante o risco diversificável. Então, resta só o risco não diversificável que não está no controle de ninguém. A medição do risco não diversificável é fundamental para a definição da remuneração pelo risco, que é o componente do custo do capital próprio. O coeficiente beta é usado para medir o risco não diversificável. É um índice que mede a relação entre o retorno de um ativo em relação ao retorno de mercado, ou seja, a comparação dele com um benchmark. O retorno de mercado é o retorno da carteira de mercado com todas as ações negociadas. Então, no Brasil, se você investe em ações, você vai se medir pelo Ibovespa. Né? Se você investe em fundos imobiliários, você vai se medir pelo IFIX. Se você investe em títulos de renda fixa, você vai se medir pela Selic. Então, sempre existe um benchmark, né, que vai servir de comparativo para você comparar o retorno de um investimento ou de uma carteira de investimentos. Então, o índice Bovespa, ou Ibovespa, mede a variação de uma carteira teórica de ações negociadas na B3. Costumeiramente, os coeficientes betas movimentam-se na mesma direção do índice de mercado. Então, a gente tem algumas interpretações. Eu coloquei 3 aqui, mas a gente ainda tem outros tipos. Por exemplo, a gente pode ter betas todos positivos, maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1. Então, existe uma correlação positiva entre o beta e o Ibovespa, que vai depender desse valor de beta. Então, se o beta é maior do que 1, então a ação tem um risco maior do que o risco de mercado. Então, se o Ibovespa sobe 10%, a ação pode subir bem mais que 10%. Em comparação, se o Ibovespa cai 10%, então ela também pode cair mais do que isso. Ações com beta 1 tem um risco igual, né? Então vai acompanhar aí as quedas, as oscilações do próprio Ibovespa. E ações com beta menores do que 1 tem um risco menor do que o risco de mercado. Então, nesse caso, ele vai sofrer menos alteração do que o próprio Ibovespa.
ações com risco menor do que 1, menor do que 0, por exemplo, negativo, elas seriam ações que possuem um risco menor do que a taxa livre de risco, se é que é possível. Na verdade, seria um beta associado, por exemplo, a fundos de ouro, né, fundos de dólar, onde você tem aí, são aqueles investimentos que são considerados os protetores, né, as proteções de suas carteiras. Bem, então prosseguindo, o custo do capital próprio, ele pode ser para ações, né? Ele vai utilizar o modelo CAPM, que vem de Capital Asset Pricing Model, né? E ele vem, é uma equação semelhante ao custo de capital próprio que a gente viu para outros tipos de investimentos. Então, ele é composto da taxa livre de risco, mais um beta, aquele beta, que multiplica a taxa de retorno do mercado financeiro menos a taxa livre de risco. Então, nesse caso, a gente tem aí um beta que está ponderando aí essa taxa de risco. Ou seja, ela está piorando ou melhorando a taxa de risco, dependendo de como a determinada ação se comporta em relação ao Ibovespa. E por fim, a taxa mínima de atratividade, ela é o valor médio ponderado do custo de capital próprio e do custo do capital de terceiros. Essa ponderação é feita pelos montantes de cada tipo de capital que vai ser compor o investimento inicial. Então, por exemplo, se a gente tem um investimento de 3.000, onde 2.600 foi de capital terceiros, eu peguei um empréstimo para isso, e 400 foi de capital próprio. 2.000, na minha dívida, eu tenho um custo, por exemplo, de 22% ao ano. E o capital próprio, eu estipulei aí um custo de capital de 25%, levando em conta todas aquelas proposições que eu falei agora há pouco. Então, você mesmo atribuiu para si um custo de capital próprio de 25%. Então, para calcular a taxa mínima de atratividade, eu vou fazer o custo médio ponderado aqui. Então, 2.600 vezes a taxa de 22%, mais 400 vezes a taxa de 25%, dividido pelo montante total, 2.600 mais 400. Então, vezes 100 para transformar isso em porcentagem e vai dar 22,4. Então, a minha taxa mínima de atratividade, ela é 22,4. Ou seja, para mim, só me interessa esse investimento, ou esse projeto, se ele me der um retorno pelo menos igual, de preferência maior, do que 22,4%. Vamos ver então nesse exemplo como é que a gente calcula o custo da dívida de financiamento, ou seja, um custo de capital de terceiros. Então, eu vou considerar aqui o financiamento da instalação de painéis fotovoltaicos em uma residência com conta mensal de R$ 500 ou aproximadamente 585 kWh por mês, com as especificações que eu vou passar aí para frente. Esses dados foram obtidos no site do Portal Solar, que eu deixei como referência para vocês aí na referência 3. Então, aqui seria a especificação do projeto e aqui é a especificação do custo. Então, de acordo com o site, a gente tem aí vários planos, várias carências, e cada vez que você clica numa carência dessa, ele vai mudar um pouco a taxa de juros. Então, para a gente escolher um tipo aqui para fazer com os outros é a mesma coisa, então eu escolhi o seguinte: um plano com carência de 30 dias,
em 72 parcelas de R$ 568,88 por mês. Apesar dele ter dado esse preço aqui, creio que deve ter alguma taxa de financiamento, alguma coisa que faz com que o valor total financiado seja um pouquinho maior. Aqui ele é R$ 24.573,77. Então, eu vou passar uma planilha aqui para a gente ver isso aí. Bem, fica bem fácil da gente calcular, né, qual é o juro de um financiamento quando você tem o valor financiado, o valor total financiado, os 24.573,77, a quantidade de pagamentos, que era 72 meses, e o valor das parcelas. Então, o próprio Excel tem uma função, que é a função taxa. A sintaxe dessa função é a seguinte: taxa, então ele vem NPER, seria o número de períodos, PGTO, que seria o pagamento, VP, que é o valor presente, ou seja, o valor que você recebeu, o valor financiado, e tem mais 3 argumentos de entrada que eles não são obrigatórios, só são obrigatórios esses 3 primeiros, e os outros que estão entre colchetes não são obrigatórios, que seria o valor futuro, tipo e estimativa. Então, para a gente só interessa esses 3 primeiros, então eu montei essa tabelinha aqui, VP, NPER e PGTO, que são os argumentos da função. O valor, de acordo com aquela minha formatação, é um valor positivo, entrou no meu caixa, 24.573,77, então entrou para mim, então é positivo. A quantidade de períodos é 72 meses e os pagamentos, ou seja, as saídas, é 568,88. Então, na nomenclatura, né, no padrão de fluxo de caixa, tudo que é saída de dinheiro entra negativo, tudo que é entrada de dinheiro entra positivo. Então, facilita até essa formatação que eu coloquei: entrou positivo é azulzinho, saiu negativo, está entre parênteses e está vermelho. Então, aqui está a função do Excel, igual a taxa. Então, se a gente vem aqui, o primeiro argumento é NPER. Então, eu selecionei C8, né, que está aqui, que é o 72. O segundo argumento é o PGTO, ou seja, é o pagamento, é o valor da parcela. Então, selecionei lá a célula D8, que é onde eu coloquei o menos 568,88. E, por último, é o valor presente, o VP, que é o valor que eu financiei. E então, ele já calcula, coloquei aqui 2 casas decimais. Tomar cuidado com essa questão da casa decimal, porque se você colocar poucas, ele vai dar 2%, 1,6, 1,55 e, creiam, uma diferença de 1,55 para 2% de taxa de juros ao mês é uma diferença bastante considerável. Então, para não ter erro, coloque pelo menos 2 casas decimais aqui para você ter um valor correto aqui da sua taxa de juros. Então, no cálculo da dívida, né, no cálculo dos juros da dívida, nesse caso, a gente utilizou, deixa eu voltar para lá, o nosso exercício. Voltar lá para o custo do capital de terceiros. A gente tinha 2 formas de calcular. Para empresas que optam pela tributação pelo lucro real, que a gente descontava imposto de renda, e para pequenas empresas que não descontam imposto de renda. Ora, nem foi para uma grande empresa, nem foi para uma pequena empresa. Foi para você, foi para mim, foi para minha casa, né? Então, vai ser a segunda opção, que vai ser a opção da tributação pelo lucro presumido, ou o caso em que o custo do capital de terceiros é o próprio juro da dívida, porque nós não somos empresas, né? Eu não sou empresa,
e não tenho como abater de imposto de renda esse valor desse juro pago por esse financiamento para colocar umas placas solares aqui em cima da minha casa. Então, podemos usar uma planilhazinha do Excel para fazer esses cálculos aqui, bem fácil. Aqui eu simulei aqui 10 meses, né, dos pagamentos, são 72, e montei aqui um gráfico no Excel de fluxo de caixa, onde ele colocou o primeiro pagamento lá para cima, né, e esse diagrama ele é o mais conhecido, ele é o mais comum, onde a gente tem as setinhas para cima de entradas, setinhas para baixo de saídas. Pronto, então, dessa forma a gente consegue calcular facilmente o custo de capital de terceiros. Até o próximo exercício.